Olá pessoal, boa tarde. E aí, segundo ano, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem felizes, certo? Espero que vocês estejam se divertindo muito com os seus pais. Espero que vocês estejam comendo bem muito e também estudando, certo? E aí, olha, nessas páginas aqui, hoje a nossa aulinha será de português, certo? Nessas páginas aqui, sempre que eu colocar as páginas no quadro, aí você vai olhar em seu livro se essas páginas elas já estão prontas, certo? Se não, elas são referentes ao assunto que eu estou dando aqui. Então aí você entra com o livro, vê se já estão todas prontas. Se não tiver, vocês complementam, certo? Qualquer matéria. Então hoje a nossa aula é de português e nós vamos ver aqui hoje o que quer dizer aí encontros vocálicos e encontros consonantais. Nós já vimos esse assunto em sala, certo? Vocês fizeram atividade, se saíram muito bem. E agora a professora vai só dar uma revisão para depois a gente fazer a nossa atividade para a nota. Certo? Então, o que são encontros vocálicos? Ó, encontros vocálicos. Vocálicos vem de quem? Vem de que? Me lembram o que? As vogais, não é isso? Então, encontros vocálicos é o encontro de duas ou mais vogais na mesma palavra. Então, eu tenho aqui a palavra, ó, mamão. Vamos identificar essas vogais juntinhas ali. Outra palavra, coração. Mais outra palavra, estudei. Certo? Vamos identificar agora. Esses encontros vocálicos nessas palavras. Vamos lá, eu tenho aqui, ó, mamão, eu tenho aqui, ó, estudei e tenho aqui coração. Ele diz que é o encontro de duas vogais. E os consonantais? O que quer dizer isso? Olha, se vocálicos são o encontro das vogais, então consonantais vai ser o encontro das consoantes. Então, vamos identificar algumas palavras que têm essas consoantes juntinhas. Olha, eu tenho a palavra planta, certo? Eu tenho outra palavra, gratidão, certo? Agora nós vamos ver os encontros das consoantes. Na palavra planta eu tenho o P e o L. Na palavra gratidão eu tenho o G e o R. Entenderam? Então, encontros vocálicos são encontro de vogais. Encontro consonantais são encontro de consoantes. Se você tiver dúvida em relação ao alfabeto, aí vocês vão lá no livrinho de vocês, certo? A tia já falou sobre isso. Vão lá na página 15 e aí nós temos lá um grande alfabeto. Você pode pedir ajuda para a mamãe para ver as consoantes e as vogais, que eu sei que vocês já sabem. Certo, minha gente? Então, outra coisa que nós vimos na aula passada de português foi sobre o gênero fábula. Lembram do gênero fábula? Lembram histórias encantadoras que elas tiveram origem? A origem delas, a finalidade das fábulas era passar um ensinamento, certo? Aí nós vimos duas fábulas, uma de Esopo e uma de Ricardo Dalai, lembra? E eu pedi para que vocês vissem em casa a diferença entre as duas, certo? Na de Esopo, o título da fábula foi A Cigarra, a Formiga e a Cigarra. Lembram que a formiga trabalhava e a cigarra só fazia cantar. Então, na fábula de Esopo, veja se você encontrou com uma professora aqui. Na fábula de Esopo, quando a cigarra chegou na casa da formiguinha e lhe pediu ajuda, o que foi que a formiguinha disse? Não, não. Você cantou durante o verão, agora dance no inverno. Foi isso que a formiguinha disse
para cigarra depois que terminou o verão, certo? Então, o que Esopo quis passar para a gente? Qual foi o ensinamento que essa fábula quis transmitir? É que temos que trabalhar hoje para amanhã, pensando no dia de amanhã. Foi esse o ensinamento que ele quis transmitir. Agora, a de Ricardo Dalai. O que foi que você identificou na de Ricardo Dalai? Quando a cigarra ela chega na casinha da formiga, ele pede abrigo. A formiga abre suas portas e diz: entre, tem leitinho quente, tem um lençolzinho, né? E aqui você pode se alimentar e se aquecer. Qual foi o ensinamento transmitido por Ricardo Dalai? Qual foi? É que a cigarra, ela estava cantando, era a profissão dela, certo? E que a formiga valorizou esta profissão quando ela disse: enquanto eu trabalhava, a senhora cantava para alegrar o meu dia. Então, o que ele quis passar nesta fábula é que nós temos que respeitar toda a profissão, certo? Temos que respeitar, temos que valorizar a profissão do outro. Então, está aí a diferença entre as duas fábulas. Nós sabemos que fábula é um gênero e o tipo de texto que nós utilizamos para contar esta história são textos narrativos. Os elementos da narrativa são o quê? Que a professora falou? Personagens, tempo, certo? Espaço, tudo isso, esses três são alguns dos elementos da narrativa. Nós vamos encontrar em contos de fada, que é um gênero, nós vamos encontrar em notícia, que é um gênero, em novelas, que também são gêneros, certo? E agora o gênero fábula. E a professora trouxe hoje uma outra fábula, certo? Para a gente poder responder algumas questões. Esta outra fábula, ela tem como autor também Esopo, certo? Nós podemos descobrir as características dos textos lidos através, muitas vezes, de seus escritores, certo? Agora, vamos ler mais uma fábula de Esopo para responder algumas questões. Ela tem por título O Leão e o Rato. Um rato foi passear sobre um leão adormecido. Olha, se ele está sobre um leão adormecido, então ele está passeando por cima do leão. Quando este acordou, pegou o rato. O rato é muito frágil para um leão. Já estava para devorá-lo, quando o rato, em um gesto de desespero, pediu ao leão para que o deixasse ir embora. Olha, você imagina um ratinho pedindo ao leão para que deixasse ir embora. Aí ele falou assim, o rato: se me poupares, te serei útil. Mas aí o leão ficou assim, né, pensando: como que o ratinho vai ser útil para mim? Eu desse tamanho, o que é que um ratinho pode fazer por mim? Tempos depois, e o leão, achando graça naquilo, soltou, né? Tempos depois, o leão ficou preso em uma rede de caçadores. O rato ouviu seus rugidos de raiva, foi até lá, roeu as cordas e o libertou. E disse ao leão: naquele dia zombastes de mim. Aprenda então que até entre os ratos também se encontra a gratidão. Certo? Então, o ensinamento que Esopo quis passar através desta fábula foi: uma boa ação ganha outra boa ação. Certo? Então, uma das características belíssimas de uma fábula são os personagens, porque os personagens, mesmo sendo animais, árvores, elas se comunicam, certo? Isso aí é muito legal, é uma das características da fábula. E agora eu vou fazer algumas questões, além dessas páginas que você vai ver quais delas, se todas elas já estão prontas, eu vou fazer aqui algumas questões para que você possa estar respondendo de acordo com esta fábula que eu falei agora. Esta fábula você vai pedir a papai e a mamãe para encontrá-la na internet, que é de Esopo, certo? O Leão e o Rato, e você vai copiar no seu caderno de português, certo?
Depois de copiado com a letra bem bonita, daquela que tia entende, assim que vê, depois que você copiar, você vai colorir o seu texto. Você vai pegar, pintar de uma cor todos os encontros vocálicos que você identificar e pintar com outra cor todos os encontros consonantais, certo? Aí você deixa bem bonita e a professora agora vai fazer umas questões para você responder em casa. E aí você copia no seu caderno de português, certo? Vamos lá. Eu tenho aí a primeira questão. Primeira questão sobre a fala, certo? Coloquem lá a atividade e façam tudo isso que a professora está pedindo, certo? Aí ele pergunta, qual o título do texto? Um sinalzinho de interrogação, porque é uma questão, é um questionamento, é uma pergunta que eu estou fazendo, certo? A segunda questão. Usando a imaginação, aí você vai dizer, onde poderia ter acontecido os fatos. Onde poderia ter acontecido esses fatos, certo? Será que aconteceram em qualquer lugar que um ratinho pode ir? Às vezes a gente até encontra um ratinho na nossa rua, né? Será que lá poderia ter um leão? Ou será que o ratinho estava lá no ambiente do leão? De onde é que fica um leão? Então use a sua imaginação para responder, tá certo? E a terceira questão, você vai colocar aí, ó, a que gênero pertence o texto? A que gênero pertence esse texto, certo? Aí você vai responder bem bonito para a professora e para você aí no seu caderninho, certo? Deixa tudo bonito, tudo arrumado, faz a cópia, colore o texto, certo? E se deleita neste gênero que é maravilhoso. Se quiser, pode estar vendo outras fábulas, certo? De outros escritores, tá certo? Lê para praticar, ok? Então, faça suas atividades e depois a tia envia um outro vídeo com uma outra atividade, tá certo? Tchau e fiquem com Deus.